Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou continuar contando este relato para vocês. Essa é a parte 2 do relato. Meu Deus do céu, esqueci o nome do relato. Essa é a parte 2 do relato Lobisomem do Mato Grosso do Sul. Certo? Tá tensa a situação aqui. Então vamos lá para essa parte 2. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo, ok? Vamos lá? Então, retornando aqui um pouquinho, ele estava lá muito assustado na casa dele, né? Dormiu sentado até, tinha até urinado na roupa de medo na noite anterior e acordou ali sentado com alguém batendo na porta dele, pedindo, com cara de assustados, e o patrão dele pediu para ele acompanhá-lo. Quando ele chegou ali na área onde os cavalos ficavam, ele viu a cena mais horrível da vida dele. Seguindo o relato, então. Para quem não viu a parte 1, ó, parte 1 tá aqui em cima nos cards, tá? Então, se você chegou aqui e não viu a parte 1, pare agora, pare por aqui, vá aqui nos cards, acesse a parte 1 desse relato, assista ela e depois você vem pra cá, ok? Então, agora vamos continuar. Então, entrei no carro e fomos até a cocheira onde os cavalos ficam, e ao chegar lá tinha muito sangue espalhado pelo lugar. Entramos e foi a cena mais horrível que eu já tinha visto. Havia ao todo 3 cavalos mortos lá dentro. E eu não vou descrever aqui, porque senão vira proibidão, ok? Mas, assim, deixa eu passar aqui. Horrível, muito tenso, muito chocante, né? E aquele cheiro de carniça estava por todo lugar. Não dava para respirar lá dentro, de tão forte que estava o cheiro. Então resolvemos chamar a polícia e um veterinário que fazia alguns serviços para nós quando necessário. Passou alguns minutos e a polícia chegou junto com o veterinário e fomos mostrar a cena do crime. Então, depois da investigação minuciosa, eles falaram que nunca tinham visto algo assim antes e que poderia ser talvez uma onça. Mas o estrago que ocorreu ali não é típico de uma onça. Nenhum animal faria tal coisa, ainda mais com animais tão grandes quanto aqueles cavalos. Então, ficou registrado como possível ataque de onça. E os policiais disseram que a coisa que atacou pode acabar voltando para fazer novos ataques. Então era melhor nos prepararmos. Então limpamos tudo, enterramos os cavalos. Passou algumas semanas do ocorrido e nada aconteceu. Até que se iniciou um dia como qualquer outro. Mas esse dia estava muito frio e quando era por volta de umas 10 horas da noite... Por volta das 10 da noite, estava uma neblina muito densa na fazenda. Então fui dormir cedo. Depois daquele último ataque, eu sempre dormia com a espingarda do lado da cama. Então, novamente, acordei por volta das 3 da madrugada com aquele mesmo sentimento de medo. Palpitações, assim, aceleradas, ofegante. Aí eu já imaginei o que estava prestes a acontecer. Então, eu escutei ao longe o uivo daquela coisa. Eu rapidamente coloquei uma blusa de frio, uma bota, peguei a espingarda e bem nesse momento, eu não sei se eu tive uma explosão de coragem, de adrenalina, uma explosão de burrice e estupidez. Eu simplesmente peguei a espingarda e fui para fora, determinado a acabar com esse bicho. Mas aquela neblina já tinha virado um nevoeiro. Eu não conseguia ver absolutamente nada. No máximo que dava para enxergar era assim de uns 15 a 20 metros à frente. Então eu, com a espingarda em punho, fui andando no meio daquele nevoeiro. Eu respirava pelo nariz e soltava bem devagar pela boca, para nem mesmo a minha respiração fazer barulho. E parecia que eu estava fumando de tanta fumaça que saía da minha boca por cada respiração. Então, após dar alguns passos em linha reta, escutei o lobisomem se movimentar. Ele estava dando passadas lentamente, aparentemente tentando não fazer barulho também. Mas aquela coisa era tão pesada que eu escutava os seus passos em meio ao nevoeiro. E então eu parei.
e fui acompanhando o barulho dos passos com a mira da espingarda, esperando essa coisa aparecer para eu iniciar os disparos. Então percebi que o lobisomem estava me rodeando, até que então ele foi parar atrás da minha casa. Nesse momento eu pensei, bom, essa coisa está atrás de casa, eu não posso entrar, pois você é alvo fácil lá dentro. Então eu vou ficar aqui e esperar essa coisa atacar. Foi então que eu escutei ele uivar, aquele mesmo uivo aterrorizante. E eu não sei o porquê, mas logo de imediato eu respondi a esse uivo com um grito de rasgar a garganta. Ah! Foi como um rugir de um leão, ou bater no peito, assim como os gorilas, sabe? O meu grito foi mais ou menos isso, uma forma de demonstrar força. Após isso, eu gritei novamente, mas agora chamando o lobisomem. Vem aqui, seu desgraçado! Vem aqui para eu acabar com você, seu... E alguma sequência de palavras, algumas sequências de outros palavrões. Então eu escuto uma voz extremamente grossa e grave gritando de trás da casa. Mateus, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas eu ainda vou acabar com você. Eu vou estraçalhar você, eu vou acabar com você. Eu tô tentando amenizar para não virar um proibidão. Então imagine aí as falas. Só me aguarde. Foi nesse momento que eu percebi a péssima ideia de desafiar aquela coisa. Então novamente aquele uivo. Após uivar, eu escutei ele correr para longe. Então aquelas passadas pesadas foram se afastando. E aí eu rapidamente corri para dentro de casa, arrastei um sofá para fazer de barricada na porta. E como vocês podem imaginar, eu não dormi aquela noite. Assim que o dia raiou, fui até a casa do José com um facão preso na cintura para falar com ele e com seu filho Lopes, pois para mim já estava mais do que claro que Lopes era o lobisomem e responsável pelos ataques. Assim que eu cheguei lá, me deparo com uma mesa de madeira quebrada no meio do quintal. A porta e a janela estavam quebradas. Então eu empunhei o facão e fui entrando devagar. Na parte de dentro, próximo à porta, estava uma cadeira quebrada e muito sangue. E aquele cheiro podre estava dentro da casa. Então eu soube que o lobisomem provavelmente atacou a casa de José. Eu não queria entrar para não comprometer a cena do crime. E também porque eu estava sem coragem de entrar. E então apenas comecei a chamar. José? José, você tá aí? Me responde, José. Tem alguém aí? Então eu escuto bem baixinho um pedido de socorro misturado com um choro, falando assim: tio, eu tô aqui, por favor, me ajuda. Nesse momento eu identifiquei a voz, era Clara pedindo ajuda. Eu rapidamente entrei na casa e fui de cômodo em cômodo procurando por ela. Não a encontrei, então a chamei de novo e ela respondeu: aqui, debaixo da cama. Entrei no quarto e estava todo destruído. Era roupa, madeira, vidro, sangue espalhado por todo o quarto. Eu afastei a cama e tinha um piso falso de madeira. Eu a chamei novamente e... Aí eu a chamei novamente e ela deu 3 batidas debaixo desse piso. Então eu, com a ajuda do meu facão, com muito custo, consegui tirar o piso. Mas para minha surpresa, o espanto, ela estava desacordada lá dentro. Ah, tá, ele não viu ela debaixo da cama. Ela estava deitada dentro de um piso de madeira falso no chão. Então ela estava deitada embaixo desse piso de madeira que estava debaixo da cama. A hora que ele foi lá, ela bateu aqui embaixo do piso, aí ele tirou o piso e viu que ela estava deitada lá. Porém, para minha surpresa ou espanto, ela estava desacordada lá dentro. Eu não entendi como ela estava me respondendo. Eu não fiquei perdendo tempo também, peguei ela no colo, coloquei o facão na cintura e saí de lá imediatamente.
Fui correndo com ela nos meus braços até o casarão, chamei o Paulo, ele saiu rapidamente ao ouvir os meus gritos de desespero e me perguntou: o que está acontecendo? Por que você está com essa menina nos braços? Então eu respondi: rápido, Paulo, chama a polícia e uma ambulância. Algo muito grave aconteceu na casa do José. O local está completamente destruído, tem sangue para todo lado, só encontrei a Clara por lá. Eu e ele entramos no casarão, coloquei ela no sofá dele e enquanto ele ligava para a polícia, eu fui pegar alguns lençóis para cobrir a menina e acender a lareira, pois estava fazendo muito frio, né, esse dia. E ao voltar e cobrir Clara, Paulo disse que a polícia e a ambulância já estavam a caminho. Enquanto isso, Clara continuava desacordada e Paulo ficou vigiando a janela para ver se tinha alguma movimentação estranha no rumo da casa do José. Então, depois de alguns longos minutos, a polícia chegou, 3 viaturas no total, e Paulo atendeu os policiais na porteira. Eles entraram, eu acompanhei os policiais até a casa de José, enquanto outros 2 foram ver como Clara estava. Ao chegar na residência, os policiais pediram para eu ficar lá fora, que eles iam entrar. Então, algum tempo depois, os policiais saíram da casa, uns com cara de confuso, outros passando mal por conta do cheiro. Então, eu escuto um deles falando no rádio que era para enviar a perícia urgentemente, porque acabou de acontecer nessa casa, porque o que tinha acabado de acontecer nessa casa não foi algo humano. E que tinha muito sangue e nenhum corpo. O policial pediu para eu voltar para o casarão, que agora ali era a cena de um crime. Eu voltei para o casarão a pé, andando devagar e pensando: gente, será que tudo isso está acontecendo por conta de eu ter desafiado aquele monstro? Fiquei com essa dúvida na cabeça. Mas aí, ao chegar próximo do casarão, eu vejo a Clara sendo levada de maca para dentro da ambulância pelos paramédicos. Então eu subi correndo para conversar com eles e saber como a Clara estava. Ao chegar e perguntar como ela estava para um dos médicos, ele respondeu que ela provavelmente estava bem, só estava desacordada por conta do susto, mas tinham que fazer alguns exames para ter certeza. Então levaram ela. Fui direto para o casarão, conversei com Paulo sobre os policiais, sobre o que os policiais disseram na casa de José. Bom, e nisso já estava uma verdadeira confusão do lado de fora, né? Os peões queriam saber o que estava acontecendo, os policiais nos tratando como possíveis suspeitos, sabe? Foi uma verdadeira confusão. Não foi achado nenhum corpo na casa, mas acharam muitos pelos negros de algum animal, cabelos humanos, roupas com sangue, mas nada que podia dar alguma direção para os policiais investigarem. Alguns meses se passaram e nada foi encontrado. Clara, mesmo com algumas sensações no psicólogo, sessões. Clara, mesmo com algumas sessões com psicólogo, não conseguia se lembrar de nada. Apenas que no dia do ocorrido, seu pai e o seu irmão discutiram muito. Então seu pai entrou muito estressado, pegou algumas correntes e foi para fora da casa. Não demorou muito, voltou correndo para casa dizendo para sua esposa esconder Clara naquele lugar. Depois disso, Clara não se lembra mais de nada. A família de Maria levou Clara para morar com eles em Belo Horizonte e nunca mais tive contato com Clara. As investigações não tiveram nenhum progresso. Eles tinham 2 linhas de investigação. Uma era que um animal invadiu a casa e atacou a família. E a outra linha de investigação era que Lopes teria surtado e fez algo com sua família. Mas nenhuma linha de investigação levou a lugar nenhum. Eu sei disso, pois o Paulo tinha um amigo que estava na linha de frente da investigação desse caso. Ele vinha quase todo final de semana aqui na fazenda jogar cartas e tomar algumas cervejas. E sempre que vinha, ele nos deixava a par da investigação. A investigação principal era de algum animal ter feito aquilo. Então eles tentaram levar alguns cachorros para farejar esse suposto animal, mas os cães não entravam de jeito nenhum no quintal da casa. Ficavam andando em círculos e se fossem puxados para dentro do quintal, eles ficavam desesperados.
Saiu várias manchetes nos jornais locais sobre o desaparecimento da família. Muitas teorias foram feitas pelas pessoas, como ataque animal, que Lopes fez o que fez com todos ali na família. Fez o que fez? Não, né? Eu tô tentando sair do proibidão, tá? Aliás, dava para ser um relato de proibidão esse aqui. Que Lopes acabou com a família, que foi algum ritual de magia negra, mas nenhuma prova tinha sido encontrada. Então, vários meses se passaram e não tivemos nenhuma resposta sobre o que ocorreu. As coisas estavam começando a ir bem novamente, depois de tudo, pois alguns funcionários com medo de... As coisas estavam indo bem, né, novamente, depois de tudo. Alguns funcionários com medo se demitiram. Sabe, nós passamos por uma forte turbulência econômica nesses meses, mas graças ao nosso bom Deus conseguimos sair dessa crise. Contratamos outros funcionários, alguns seguranças armados e autorizados a usá-las contra qualquer bicho indevido nas redondezas da fazenda. Isso nos dava uma falsa sensação de segurança, né? Então, quando já havia se passado mais de um ano do incidente, houve relatos em algumas fazendas vizinhas de alguns animais mortos, como galinhas, porcos, cães, e novamente os ataques foram atribuídos às onças ou aos cachorros do mato. Eu evitava ficar ouvindo sobre essas coisas, pois me dava gatilhos horríveis. Então, um certo dia, tinha alguns fertilizantes que Paulo comprou e alguém tinha que buscar na cidade. Como eu não estava mais indo às comitivas por medo de algo me atacar, sei lá, eu fui na cidade buscar esses fertilizantes. Como era uma viagem de carro, achei que nada de mal poderia me acontecer. Eu fui com uma caminhonete 4x4 para colocar os fertilizantes na caçamba e trazer para a fazenda. No caminho de ida até a cidade foi tudo normal. Chegando lá, peguei os fertilizantes, fiquei com alguns amigos, conversando um pouco. Então percebi que começava a escurecer. Organizei os fertilizantes na caçamba da caminhonete, voltei para a fazenda e quando eu estava chegando próximo à fazenda, escutei ao longe muitos galhos de árvore quebrando. Eu estava andando devagar, pois os fertilizantes estavam em frascos de vidro que poderiam quebrar, mas o meu medo falou mais alto. Então acelerei o carro, cheguei rapidamente na fazenda, desci do carro para abrir a porteira, então entrei no carro de novo e coloquei para dentro, desci, fui fechar a porteira e bom, nesse momento eu não sei o que eu vi de fato. Foi algo real, não sei se o que eu vi de fato, se foi algo real ou meu medo projetou algo na minha mente. Quando eu fui fechar a porteira, senti aquela sensação que eu sempre sentia quando aquela coisa estava por perto. Meu coração começou a acelerar, minhas mãos e meus pés ficaram frios, respiração ofegante, e então eu olhei ao longe e vi 2 bolas amarelas. Quando eu foquei a visão naquelas bolinhas amarelas e brilhantes, eu vi uma figura negra de 4. Eu tentando me convencer que fosse talvez um cavalo ou um burro, mas era muito escuro aquilo. E aquele par de olhos amarelos estava me encarando. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, né? Então fechei a porteira e corri para dentro do carro, segui meu caminho para guardar as coisas, conversei um pouco com o Paulo e fui embora para minha casa. Fiquei olhando lá para a porteira para ver se avistava alguma coisa, mas não vi nada. Então fui dormir. Semanas se passaram e nada mais acontecia. Eu já estava despreocupado. Voltei a acompanhar as comitivas e a vida finalmente tinha voltado ao normal. Era o que eu achava. Um certo dia de verão, estava muito calor por aqui, então Paulo teve a brilhante ideia de irmos pescar durante a noite em um lago que tinha próximo à fazenda. Então fomos eu, Paulo e mais 2 peões que chamarei aqui de Chris e Will. Fomos com a caminhonete. Levamos varas, iscas, cadeiras, facão, cerveja, cachaça e Paulo levou o seu rifle e eu levei a espingarda. Chegamos lá, arrumamos as coisas e começamos a pescaria.
Aí nós fomos bebendo e conversando quando nós começamos a escutar alguma coisa andando no mato. Parecia um cavalo andando. Então Cris chama para ver se é um cavalo. Sabe aquela forma de chamar cavalo? É como se estivesse mandando beijos, assim, chamando o cavalo. Então ele ficava chamando e nós ficávamos olhando a movimentação na mata para ver se enxergava alguma coisa. Foi então que aquilo que estava andando na mata parou de andar e rosnou, como se fosse um cachorro. Só que bem mais grave. Rapidamente eu e Paulo pegamos as armas que estavam na bolsa, o Will pegou o facão e ficamos de prontidão esperando para ver se escutávamos mais alguma coisa. A lua estava cheia, então estava bem iluminado o local, por mais que fosse noite. E aí o Will pergunta: será que é uma onça? Antes que nós pudéssemos responder, aquela coisa sai do meio do mato e fica na beira do lago, uns 15 metros de distância de nós. Era uma criatura que estava de 4, do tamanho de um burro. Seus braços eram muito longos e peludos. As pernas também eram longas, mas não tanto quanto os braços. Essa coisa andava como se estivesse na ponta dos pés, sabe? Só os dedos e uma parte dos pés tocava o chão. A pelagem dessa coisa era preta e parecia molhada com algum tipo de óleo ou gordura. As orelhas eram da medida de um palmo, por volta de uns 20 centímetros, e estavam para cima. Só que as pontas das orelhas estavam caídas para baixo. Nossa! A boca tinha muitos dentes. Sua feição lembrava muito um gorila, só que com o focinho mais pontudo, tipo de um cachorro. E os olhos dessa coisa eram meio que amarelados, meio amarelo avermelhado. E brilhava como se fosse aquelas fotos tiradas nas máquinas de fotografia antiga com flash que deixava os olhos vermelhos. Era mais ou menos assim os olhos dele. E em seu peito não havia pelos. Esse lobisomem babava muito, chegava a espumar a baba em sua boca. Era como se fosse um cachorro com a doença da raiva, e aquela coisa emitia um som como se fosse um rosnado misturado com um grunhido. Bom, quando nós vimos aquilo, todos nós travamos. Ninguém esboçou nenhuma reação, só ficamos encarando aquilo. Havia uma forte pressão no ar que estava difícil até de respirar. Foi então que, quase como uma coreografia, no mesmo instante que o lobisomem se posicionou para nos atacar, o Will largou o facão e saiu correndo. Paulo deu o seu primeiro disparo. Então o lobisomem começou a correr na nossa direção. O Cris pegou o facão e saiu correndo atrás do Will. Eu me juntei a Paulo e comecei a atirar contra aquilo. O lobisomem vindo em nossa direção e nós atirando, e após receber alguns disparos, o bicho caiu rolando na terra, subindo muita poeira. Nesse momento, eu tentei continuar atirando, mas as minhas munições haviam acabado. A minha munição havia acabado. Então, eu puxei o braço do Paulo para sairmos correndo em direção ao carro. Ao chegar no carro, Cris e o Will já estavam lá dentro. Só não foram embora, pois a chave do carro estava com o Paulo. Entramos no carro e Paulo ligou o carro e começou a dar marcha ré para podermos sair de lá. E aí nós escutamos vários galhos quebrando e aquele trotar de cavalo chegando cada vez mais perto. Então, de repente, o lobisomem saiu da mata em alta velocidade, correndo igual um cachorro e bateu do lado direito do carro, quase fazendo o carro capotar. Com essa pancada, a roda traseira ficou até torta. O Cris pegou o rifle e deu 2 disparos em direção ao lobisomem. Aquele tiro dentro do carro quase nos deixa surdos. Então aquela coisa sumiu da nossa vista. Paulo tentou sair com o carro, mas com a roda traseira torta, o carro não estava indo. Então eu olhei para trás e pedi para o Will pegar o facão para mim. Quando eu escutei alguém gritar, cuidado!
Novamente o lobisomem veio e com mais força deu uma pancada no carro, dessa vez fazendo capotar e ficar de ponta cabeça com as rodas para cima, sabe? O Will já estava desesperado, gritando por socorro, falando que não queria morrer. E o Paulo pegou o rifle, falou para mim que tinha uma 38 no porta-luvas. A porta do lado do Paulo estava travada. Então eu abri a do meu lado, joguei o facão para fora e saí do carro com a pistola na mão. Paulo recarregou o rifle lá dentro e também saiu do carro. Nesse momento vimos os olhos daquela coisa brilhando no meio da escuridão das árvores. Então nós ficamos lá esperando o lobisomem voltar a atacar. Mas então nós escutamos alguns latidos de vários cachorros indo na direção daquela coisa. E depois de alguns minutos escutamos ao longe o uivar daquela coisa. Ficamos lá de guarda erguida até amanhecer, garantindo que aquela coisa não voltasse. Só depois que amanheceu, nós relaxamos um pouco, conseguimos virar o carro, mas por conta das pancadas e por estar muito tempo de ponta cabeça, ele não estava ligando. Então fomos embora a pé mesmo. Ao chegar na fazenda, estávamos atônitos, sem saber direito o que tinha acabado de acontecer. Mas estranhamente eu notei que Paulo estava tranquilo perante a tudo que vivemos aquela madrugada. As pancadas que o lobisomem deu no carro foi do lado que o Will estava. Por isso o Will era o que mais estava abalado com tudo. Então eu, tentando manter a postura para entender tudo o que estava acontecendo, fiquei um pouco mais calmo. Bebi um copo d'água e perguntei ao Paulo o que a gente ia fazer agora. Ele olhou para mim, deu um leve sorriso de canto e disse: "Bom, meninos, que loucura foi essa noite, não? Mateus, ligue para o guincho e diz aonde está a caminhonete para ele ir buscar e deixa que eu mesmo ligo para a polícia e relato tudo que houve lá, tudo bem? E Will, se você precisar ir ao hospital, eu mesmo te levo, tá? Quem precisar de mais alguma coisa, minha porta vai estar aberta. No mais, vão para casa de vocês. Tomem um banho e descansem, pois a noite foi longa." Will não quis ir ao hospital, então ele e Chris foram embora e eu fiquei para ligar para o guincho. Conversei com o senhor que ia buscar o carro e ficou tudo certo. Após isso, eu me dirigi a Paulo e perguntei: "Como você pode estar tão calmo assim? Nós quase fomos mortos por um ataque de um monstro. É o cucuy? Bicho papão? Lobisomem? Nem sei mais que porcaria foi essa que nos atacou." Então Paulo puxa uma cadeira, se senta, acende um cigarro, cruza as pernas e diz: "Então, Mateus, eu vou contar para você. Quando eu era mais jovem, o meu pai me mandou estudar nos Estados Unidos. Eu fiquei 4 anos lá estudando. Nesse meio tempo, eu conheci uma menina por lá. Então começamos a sair e começamos a nos conhecer melhor. E aí, em cerca de uns 6 meses que estávamos ficando, um certo dia ela me disse que era bruxa e que estava começando a aprender sobre essa vida. Religião, não sei ao certo, sobre essa vida, essa religião, não sei ao certo. Sei que ela me disse que eu tinha algo muito sombrio no meu futuro me esperando. Então ela perguntou se podia me levar até sua madrinha, que também era uma bruxa muito mais experiente. Eu respondi que sim, e quando eu cheguei lá, essa madrinha dela me pediu para sentar e relaxar. Me deu um copo de chá gelado para eu tomar, e então disse que tinha um grande mal no futuro. Que esse mal é algo encarnado, que se eu permitisse, iria tirar tudo de mim, começando com amigos e familiares. Que não importava para onde eu fosse, esse mal daria um jeito de me encontrar e acabar com a minha vida. Então eu perguntei se tinha alguma coisa que poderia ser feita. Ela pediu para eu tirar as minhas roupas, ficar apenas de calça. Tive que tirar até os meus sapatos, para que ela visse melhor o que me aguardava no futuro. Então ela disse que era uma fera, que possui muito ódio. E depois ela começou a falar com uma voz totalmente grossa e em um idioma que eu não conhecia. Então eu disse que eu não tinha entendido.
Após isso, ela deu uma risada arrepiante e disse com essa mesma voz grossa, agora falando novamente em inglês, né? Que quando esse mal viesse até mim, era para eu não fugir, era para eu enfrentar. Só assim eu poderia me livrar disso. Bom, com essa pequena história, aí o Paulo terminou de contar. Bom, com essa pequena história aí do Paulo, eu fiquei com ainda mais medo e com as pernas bambas, né? Me sentei e disse, então aquele monstro tá aqui por você. E o Paulo, balançando a cabeça em forma de afirmação, disse, a primeira vez que essa coisa atacou aqui na fazenda, eu não liguei os pontos direito. Tive apenas medo. Depois, as lembranças do que eu havia vivido nos Estados Unidos vieram à tona. Então, por isso, eu dei uma espingarda para você. Você é a pessoa mais destemida dessa fazenda. Imaginei que você poderia me ajudar a acabar com esse monstro. E aí eu, com uma dor no coração, disse a ele, me desculpa, seu Paulo, mas eu não consigo. Não dá. De verdade, eu passei mais de 1 ano tentando esquecer esse monstro para agora caçar ele. Eu sinto muito, mas eu não consigo. Paulo disse que não ia ficar insistindo, então perguntou o que eu faria. E eu disse que eu tinha um dinheiro guardado e eu ia embora assim que ele arrumasse alguém para colocar no meu lugar. Concordamos e depois de 1 mês ele arrumou alguém para colocar no meu lugar como braço direito dele. Eu peguei o dinheiro que eu tinha juntado e me mudei para São Paulo, pois sabia que assim aquela coisa não atacaria na cidade que ninguém dorme. Bom, Ana, e foi assim, morando em São Paulo, que agora voltando aqui. Então foi assim, morando em São Paulo, que o Mateus conheceu o meu tio-avô e contou essa história para ele. O Mateus nunca mais entrou em contato com o Paulo, com medo do lobisomem achar o seu paradeiro. Mateus chegou a ver algumas reportagens no jornal que um lobisomem no Mato Grosso do Sul, sobre um lobisomem no Mato Grosso do Sul. Então ele estava sempre paranoico com isso, sabe? Ele tinha medo até de latido de cachorro durante a noite. Mateus faleceu de causas naturais e o meu tio-avô, em forma de homenagem, sempre contava essa história. Que agora eu pedi permissão para poder contar no canal Assombrado e de alguma forma deixar essa história imortalizada. Novamente peço desculpas pelo relato longo. Muito obrigado por ter lido. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. Gente do céu! Então, peraí, então o lobisomem continuou por lá, talvez atrás do Paulo e... Pois é, alguém mais aí tem alguma história cabulosa de lobisomem? A gente tem algumas muito cabulosas de lobisomem aqui, inclusive de abatimento de lobisomem e tudo mais. Quem acompanha o canal sabe, tem uns no Proibidão, tem aqui aberto mesmo, umas histórias tensas. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Se for comentar, que seja com respeito, por favor, e se tem alguma história, conta pra gente. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.